Para quem não me conhece, eu sou Semente, Semente na área. Muito boa noite para todos. Mais um EP aqui para vocês. Muito obrigado à presença de todo mundo que está chegando aí no canal e todo mundo que já está aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Dando aqueles recados do começo que eu sempre dou para vocês. Se inscrevam no canal, beleza? Toque no sininho para receber as notificações, porque o YouTube, vocês sabem, muitas vezes não entrega aqui nosso conteúdo. E se inscreva aqui no nosso canal de cortes do Cafofo, por favor, os melhores cortes que você já viu, tá bom? Quem quiser seguir o Cafofo do Black, aqui na descrição tem todos os nossos endereços, mas é super fácil, só colocar @Cafofo do Black que vocês encontram a gente em todas as plataformas. E nossa loja de canecas, a www.lojacafofodoblack.com.br. Quem quiser a canequinha aqui, ó, do Cafofo ou outros modelos, tá bom? E é o seguinte, convidado super especial, como sempre, Tom Miller, fotógrafo brabo e dono do canal Verdade Mundial, que fala de ufologia, teorias da conspiração, tudo que vocês gostam, né? Tudo que vocês gostam aí no canal. Então eu vou chamar ele aqui para a gente bater um papo, tá bom? Que a resenha vai longe hoje, hein? Que o negócio aqui nesse canal é resenhar, tá bom? Tamo junto, é nóis. Grande Tom. Opa! Olha aí, já aí, deu galera. a saudação. Saudação, né, cara? Saudação universal. Universal. Prazer aí, Semente. Prazer é meu, Tom. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Satisfação. Como eu falei nos bastidores, já te acompanho faz bastante tempo. Que legal. Né? Fotografia no sangue, né? Fotografia no sangue, papai. Sempre. Vamos falar um pouco disso, que eu quero saber como que você começou na fotografia e claro. Qual estilo de fotografia que você curte, né? Cada fotógrafo sempre tem uma preferência ali de coração. Cara, mas fala aí, pode falar, Tom. Para mim, a minha fotografia é o preto e branco. Sou PB. 100% Sebastião Salgado. Sou fãzaço dele, de carteirinha. Até hoje estava falando aqui com a minha namorada sobre um futuro livro lançado sobre a Serra Gaúcha aqui. Eu quero fazer todo ele em preto e branco. Acho a fotografia preto e branco, ela define melhor as coisas. Sim. Então, eu tomei isso desde o início até hoje. Como a gente conversou, né? A gente é fotógrafo de eventos. Não dá para fazer tudo preto e branco. Queria poder, mas não dá, né? Mas, enfim, é o meu estilo preferido. Se eu pudesse escolher, seria o preto e branco. Tom, por isso que eu gosto muito das suas fotografias, porque eu tenho o mesmo gosto. Sebastião Salgado não tem 100 palavras. Sem palavras. Pela pessoa. Né? Isso, e a fotografia do cara é embaçadíssimo. Eu, particularmente, eu curto fotografar pessoas. Retrato. Eu acho que dá para fazer muitos bons retratos em PB, velho. Tu tira muito mais história da pessoa no preto e branco, né? Consegue retratar ela, transmitir muito mais da história dela no preto e branco do que num colorido, né? Colorido é passageiro, se a gente olhar o Instagram, olhar as redes sociais, filtros, né? Hoje em dia tá na moda um filtro, daqui um mês vai ser outro, e isso é assustador pensar que as pessoas elas se fotografam assim e daqui a pouco elas já não se gostam mais assim. Enquanto o preto e branco tá atravessando as décadas, os séculos e tá ali ainda, né? Não, eu acho muito lindo, cara. Eu acho muito lindo. Se você entrar no meu Insta, o meu pessoal, as fotografias só são preto e branco. Opa, mas então eu vou Depois querer você dá uma... lá. É o mesmo que tá aqui.
Mesmo que tá aqui no meu nome. Ah, bacana, show. Depois já começo a seguir lá. Isso. Você curte que estilo assim, você já falou que é o PB, mas você gosta de fotografar o quê? Olha, eu comecei fotografando pessoas, né? Trabalho com pessoas até hoje, fotografo modelos, enfim, faço foto de show, né? Que é o meu principal carro-chefe. As fotos dos shows em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu trabalho bastante com os artistas. Fotografei Rolling Stones, Slash, Kiss, essa galera. O que eu gosto mesmo, a minha paixão, 150% é ir para os estádios, ir para os shows e captar a galera no agito. Na vibe mesmo, um negócio legal. Tem que ter música, tem que ter aquela... É uma energia diferente de qualquer outra coisa, aquelas 50 mil pessoas de um lado empurrando uma massa de energia assim, que não tem nada parecido até hoje. Só se vier um disco voador aí mesmo para roubar sua atenção, né? Isso aí. Então a gente tem o mesmo gosto, porque eu acho que ser fotógrafo de show, mano, é muito foda. É bem bacana. Conhecer o artista, ver que eles são bem mais humanos que a gente imagina, sim, né? É bem legal, é bem bacana. E dessa galera aí, qual que foi o mais memorável para você de show? Olha, a Semente, eu sou fã, carteirinha desde pequeno do Kiss. É a banda que me colocou na música, me colocou a fotografar shows, tudo foi o Kiss. Certo. Mas o show dos Rolling Stones, para mim, foi uma coisa... Foi totalmente diferente de qualquer outra coisa. Não tem explicação o que aquela galera faz, na idade que eles fazem, na energia que eles fazem, e movendo a multidão do jeito que eles movem é algo absurdo. É difícil de explicar. Não, e ali não é nem mais coroa, né? É tudo vovozinho, velho. Ali é mumificado o negócio, assim. E tu vê que eles têm uma disposição para correr com um Jack Daniels e um cigarro na mão, assim, no meio do palco, coisa que eu nunca tinha visto, assim. Eu já tinha presenciado o Ozzy, Motorhead, aquelas galeras assim, terminadaço e ainda ali. Mas os Stones, com uma energia de jovem, assim, bem melhor que eu. Eu tava reclamando das costas, tava chovendo, tava rabugento. E os caras brincando, estavam se divertindo no palco. Isso é surreal, assim. Da hora. Agora vamos para o assunto que a galera gosta. Eu quero saber da fotografia para o mundo ufológico, né? Bora lá. Como que começou esse gosto para isso, né? Para chegar no Verdade Mundial, que é um grande canal hoje. Cara, eu comecei com meu avô. Meu avô me contava desse pequenas histórias de disco voador, do objeto que passou em cima da cidade, de Birubá, a minha família inteira viu. E ele me contava isso desde pequenininho, mas quando a gente é pequeno a gente não tem a noção da grandeza do assunto, então aquilo ia passando, enfim, nunca dei bola. Eu fui me antenar com isso, começar a me antenar quando veio o caso do ET de Varginha. Aquilo me chamou bastante atenção. Eu lembro que eu passava o colégio, na época do colégio inteiro, desenhando o ET de Varginha nos cadernos, em vez de estudar. E tá explicado porque que eu virei fotógrafo também, né? E aquilo foi tomando proporção. Mas o que me colocou mesmo na rota da ufologia de uma forma que eu falei, cara, isso aqui é algo muito maior do que se pode imaginar, foi a Operação Prato, quando passou lá no Linha Direta, em 2005, acho que foi, que eles retrataram, mostraram de novo a Operação Prato no Linha Direta. Cara, eu fiquei chocado, porque aquilo tudo que o meu avô me contava, como era a nave, do jeito que ela passou em cima da cidade, as luzes que essa nave tinha, tudo isso era descrito naquele episódio da Operação Prato, quando o Coronel Holanda viu a nave em cima deles lá do exército,
do batalhão que estava acampado lá no Pará, em Colares, né? E era a mesma nave, era a mesma descrição. Eu falei, cara, o meu avô não estava mentindo para mim. E eu comecei a revirar, e depois ali, na época eu trabalhava cara, era na Polícia Civil, eu era estagiário da Polícia Civil dos Recursos Humanos e tal, tinha tipo um lance lá do governo, e eu entrei lá para trabalhar lá. Então eu usava bastante lá dos computadores lá da polícia para futricar, ficar fazendo um blog, e foi ali que surgiu o meu primeiro contato de começar a escrever e compartilhar com a galera da internet os casos de ufologia. Puta, que da hora, velho. Então seu avô viu a parada, mano. Meu avô viu várias paradas, meu avô teve contato com... O meu Nossa, avô muito é louco. meu falecido avô por parte de pai, né? Que foi o que deu todo esse efeito dominó. Ele era caçador, sempre foi caçador a vida inteira. Então ele ia para o mato, ele ia para o campo, e ele via muita coisa de noite, porque eles iam caçar à noite, né? Que era mais. O clima era melhor e, enfim, os animais que eles caçavam apareciam na noite ali. Então ele viu bola de luz atravessando campos e atravessando várias unhas de gato. Não sei se vocês conhecem aí, a unha de gato é uma vegetação que é por espinho. É que nem você se tentar se embrenhar naqueles arame farpado de cerca de presídio, sabe? Só que Nossa, muito louco. maior. Só que muito maior. E é doído, é venenoso, é caótico aquilo lá. E aqui a gente chama de unha de gato. E aquela bola, ela atravessou aquelas unhas de gato como se não tivesse nada ali. Nada. E ele contou aquilo, ele contou a vida inteira para mim. Ele viu um serzinho iluminado embaixo de uma maçaneta, ele ia pregar uma peça num amigo dele, e depois eles descobriram que esse amigo estava armado. E era uma época que todo mundo saía dando tiro para cima, né, na juventude do meu avô, e ele conta que eles iam pregar essa peça e ele viu aquele ser embaixo da maçaneta e ele não foi na porta, que ele ia abrir, entrar e dar um susto no amigo dele. Então, na época ele chamava de anjo, mas depois, com o tempo, ele foi entendendo que quem sabe aquilo não era um anjo, ou enfim, podia ser algum tipo de ser ali avisando ele. Então, o histórico do meu avô é um histórico bem interessante. Daí a filha dele viu na frente da casa um objeto descer, os seres descerem, recolherem uma plantação, subirem na nave de novo e irem embora. E o meu avô acabou depois ainda passando a cinta ainda na minha tia, porque isso foi quando ela era pequena, ele falou que era bobagem, que essas coisas não existiam. Depois disso, muitos anos depois, aconteceu tudo isso com ele. E ele contou a vida inteira isso até falecer, e ele tinha plena certeza de que que ele viu, tudo que ele viu, não era aqui da Terra. Né? E a família? O que é a galera? Porque sempre tem os céticos, né? Sim. Bom, enfim, a família inteira, ninguém fala do assunto. A minha tia, essa que viu os seres descendo da nave, ela é a única, assim, que desde que eu sou pequeno, enfim, ela fala com clareza. Ela viu aquilo e ponto final, e se alguém pedir, ela vai contar de novo. Então, depois que eu comecei a pesquisar isso, eu comecei a tratar isso como um estudo científico, então ela teve toda a liberdade. Depois meu pai, meu tio, a minha avó falaram, explicaram o que viram, o tipo de barulho que ouviram, contaram dos vizinhos que vieram achando que era o fim do mundo, isso lá em 76, Nossa. 77, 78. Foi ali na época da Operação Prato. Então, isso ficou mais claro, o pessoal começou a tratar de uma forma mais leve, né? O meu avô sempre contou, mas a galera sempre falava assim, nem dá bola. Até que eles viram na TV o lance da Operação Prato, eu mostrei os documentos, então eles começaram a olhar, poxa, mas então o negócio existe mesmo, né? Então, enfim, foi se desenrolando a história, né? Da hora. Você é louco. Ô, Tom, e você tem percebido, com certeza, né? Porque você é um estudioso da parada, os casos e os fenômenos estão aumentando mais e mais, né, cara? Então, a gente tipo tá assim, com a causística lá em cima nos últimos anos, né? Você tem uma teoria por causa desse aumento, cara? Porque assim, parece que assim, esse aumento sempre
sempre teve, né? Sempre teve aparições, sempre esteve aí. Só que parece que deu uma acalmada e voltou agora com tudo, né, velho? Voltou. Sabe que essa tua pergunta aí se me lembra um papo que eu tive com o Thiago Tiquetti, lá um dos editores da revista UFRA, diretor da MUFON no Brasil, né? Então ele tem aí um aval bem legal para falar sobre isso. E ele comenta também que isso são épocas, não tem como prever. Mas agora, o que a gente está vivendo agora, na minha opinião, tá? Essa é uma opinião particular minha, dentro do que eu estudei nesses, sei lá, 15 anos, já mais de 15 anos sobre ufologia, é que as pessoas, elas são induzidas a certas coisas. Agora, quando veio a pandemia, as pessoas, elas tiveram elas saturaram das redes sociais um pouco. Por mais que pareça que as redes sociais ficaram mais agitadas, elas saturaram. As pessoas começaram a querer procurar mais lugares abertos, natureza. Nunca antes teve tanto camping, as cabanas, esse tipo de procura, né? O pessoal começou a procurar natureza. Na procura por natureza, encontra-se um céu límpido e belo para observar. Então as pessoas começaram a observar que o céu é muito movimentado. E sempre foi movimentado. Só que agora as pessoas estão vendo mais, estão com um equipamento bom. Hoje os celulares já conseguem filmar muito melhor, né? Do que antigamente, do que uns 15 anos atrás. Com então, certeza. Isso está ajudando bastante, assim, a propagar a ufologia. E no meio disso tudo, veio o Pentágono, veio os Estados Unidos e viram que não tinha mais como esconder tanto isso e falaram, cara, agora é a hora de pelo menos colocar uma lenha na fogueira. E tacaram os arquivos ali da Marinha para o povo, para o público geral, né, o New York Times. Depois disso não tinha mais como frear. A galera que começou a olhar tudo para cima e qualquer satélite era disco voador daí, né? Daí tem esse lado também. Ô Tom, você já viu alguma coisa, você? Sim. Eu presenciei, o meu caso eu presenciei depois de já ter começado a estudar a ufologia, né? Quase sempre a gente vê o negócio e daí começa a estudar porque quer entender aquilo. No meu caso, eu já tinha o histórico do meu avô, dos contos do meu avô, né? Então eu comecei a estudar, ver a Operação Prato, e eu vi em 2006. Eu tinha 2005, 2006. Eu estava indo para o colégio à noite, estudava na polícia, trabalhava na polícia de dia e na noite estudava. Indo para o colégio, estava lá amarrando meu cadarço lá do tênis. Quando eu olho para cima no céu, assim, também a minha casa ficava com um céu bem bonito, é uma cidade de planície, né? E lá em cima tava aquele disco gigantão, bem aquele clássico que a gente conhece dos filmes, não dava para ver o disco. Não é que nem esse aqui, ó, não sei onde é que vocês estão vendo aqui, ó, Isso aí, tá do quadro do Fox Mulder, né? Não é o disco esse rebitado, era uma luz, era um círculo de luz gigante. Eu não sei se é um campo de futebol, o tamanho de uma casa, mas estava parado em cima do nosso da nossa casa e sem fazer barulho nenhum, não fazia nenhum tipo de zunido, não escutava nada, zero. E simplesmente ele de uma dimensão de um campo de futebol, ele ficou do tamanho de um carro e ele subiu e foi para cima e virou uma estrelinha. E aquela estrela continuou andando, que nem esses satélites que a gente vê agora aí no céu. Então agora, toda vez que eu vejo uma estrelinha, às vezes a Manu aqui, minha namorada, tá olhando para o céu, ela vê alguma coisa, a gente já corre para ver, porque aquela estrelinha pode se tornar um negócio do gigante, tamanho de um campo de futebol. Essa foi a única vez que eu posso confirmar que aquilo não se tratava de uma tecnologia nossa. Após isso, a gente viu várias outras coisas, viu coisas no céu vermelhas, zigue-zagueando e tudo mais, mas luzes, fenômenos aéreos não identificados. Agora, aquele lá de 2005, aquele monstro em cima, até hoje não apareceu nenhuma tecnologia nem perto daquilo para me provar que aquilo lá é coisa nossa. Ô Tom, você chegou a fotografar alguma coisa? Não, até hoje não fotografei nada, só
Até hoje que a galera pede pra mim é a foto do fantasma lá da Pô, vê mulher. essa. Ô, você é louco, Tô? Vê essa foto hoje, mano. Essa foto é doida. Será que eu consigo compartilhar aqui? Nossa, minha parceira aqui mandou, me mostrou. Dá medo, hein, papai? Vamos ver aqui. Consegue sim, manda aí. Eu quero, Deixa eu ver você aqui joga aqui. como. Putz, cara. Você acha, você joga aqui pra mim e eu compartilho, entendeu? Tá, beleza. Então tá. Deixa eu ver aqui onde é que tá, que eu tenho que achar a pasta aqui. Meu, Essa parece foto uma aqui. boneca, parece, sei lá, um moleque de cera, mano. Cara, é uma coisa que eu até hoje não expliquei. Foi a única foto que eu fiz até hoje que apareceu algo que eu não consegui explicar. De resto, tudo tem uma explicação, mas essa aqui realmente a família também não reconhece, não querem falar sobre o caso. Tem história já, tem histórico na casa, então tudo leva a crer que o negocinho aí é tenso, tá? Eu vou jogar, eu não sei se foi. Vê se tem, não, vê se tem aí pra você compartilhar alguma coisa. Tá. Agora eu saquei aqui, deu arquivo inválido, tá? Beleza, eu vou colocar ela na tela e vou compartilhar a tela aqui. Isso. Beleza, vamos lá que... Cara, tem foto aqui, eu tento organizar o máximo que eu posso. Mano, eu não, Agora as minhas fotos aqui é uma bagunça, viu, velho? Nossa, tem foto demais esse computador. não é fácil, né? Aqui, Não. agora foi. Opa, vamos lá. Aí, Foi? peraí. Vou colocar de novo aqui. Aí, pera. Bom. Pronto. Tá aí pra galera? Ah, tá longe, peraí, vamos ver. Aí. Estão vendo aí, galera? Cara, essa... Tom, mano. Mano, é muito bizarro, velho. Essa foto eu posso dizer, se tem uma foto que pra mim é bizarra, é essa foto da mulher na janela. Primeiro porque eu costumo, é bom tu é fotógrafo, Semente, tu sabe que tu consegue observar, mesmo que tu tá clicando com a máquina, tu observa se tem alguém te observando, né? Isso. Então tu vai lá, tu vai pedir, por favor, eu posso fazer uma foto, né? E isso não aconteceu comigo. Eu não vi ninguém, eu continuei fotografando. Foi foto dessa casa, uma casa bem antiga em Nova Prata, é uma cidadezinha aqui do lado. Eu vim morar em 2010 para Nova Prata e 2013 eu vim para Veranópolis, que é aqui do lado. E foi assim, cara. Eu tirei a foto, levei para casa, já tinha minha primeira ali a minha câmera digital. Levei para casa, quando eu passei as fotos, fui passando todas as fotos que eu fiz no dia, eu recém estava na cidade, então estava apaixonado pelas construções antigas, e vi essa senhora aí na janela, só que ela tá de um jeito muito estranho nessa janela, cara. E até hoje eu não sei explicar, ela tá de cantinho, ela não tem uma expressão, nem feliz, Não. e ela usa um negócio na cabeça, cara, que eu não vejo usar desde o século, né? Retrasado. E ela tá meio pálida, né, velho? A roupa tá estranha, tem muita coisa que até hoje não foi explicado, já foi matéria lá dos jornais lá lá em Nova Prata, o pessoal, a família não quer falar, enfim, hoje esse prédio já foi derrubado, estão construindo um prédio novo no lugar, e morreu ali o assunto, mas a foto continua aí, né? Ô, Tô, e quando você tirou a foto, você não percebeu ninguém na janela? Não, é aí que é estranho, porque eu costumo perceber, se alguém ficar me olhando, eu vou ir na casa, eu vou pedir, vou lá, vou bater e vou pedir, quero fazer uma foto, né? Posso fazer uma foto da sua casa, né? Aqui tem muita casa antiga, é uma região da colonização, a colonização italiana, então eles erguiam as casas lá no início do século passado, e essas casas ficam até hoje, né? Se deixar. E eu costumo tirar foto, só que nessa eu não vi a mulher e resolvi fotografar, cheguei em casa, tava ali. Essa área da casa aí em cima, ela era toda isolada, fechada, eles não usavam mais essa área. Era Ah, só entendi. a casa, só a parte de baixo que era usada, porque a parte de cima já tinha algum histórico ali da família, e tem outras histórias aí, mas né, não quero
comprometer o nome de ninguém, mas tem história que leva a eu acreditar no que eu fotografei, que eu até então não achava que eu ia conseguir fotografar em formato digital, né, com as câmeras digitais hoje. Nossa, bizarro, Tom. É bizarro, cara. Bizarro essa foto, hein, velho? Nossa, imagina quando você chegou em casa e depois quando você viu. Não, caramba, foi de arrepiar, né? É arrepiar, e o pior de tudo é quando o pessoal começou a vir e falar dos casos, porque eu conheço quem morou lá, quem faleceu lá, não é ninguém da casa, ninguém conhece. Daí eu falei, putz, cara, para mim seria bem melhor se alguém falasse, não, é a tia que trabalha lá, ou é a senhora que mora lá. Beleza, acabou, fim de papo, né? Mas ninguém conhece a mulher da janela. A famosa foto da mulher da janela de Tom. É isso aí. Da hora. Ô, Tom, uma outra coisa que eu quero que a gente fale. E esse lance do Vaticano, velho? Da galera contratar o pessoal, né? Da NASA. Estranhíssimo isso, hein, papai? O que a igreja está se envolvendo, né? O Vaticano e a NASA já trabalham já faz boas décadas juntos, né? Desde a época da pesquisa do Santo Sudário, ali do tecido que envolveu Jesus. Então eles já têm uma parceria já a longa data, só que agora com essa pressão social que rolou aí e religiosa, de pensar que né, ainda existe uma boa parte da ignorância de que a gente está sozinho no universo, e eles vão precisar da ajuda do Vaticano, com certeza, para colocar essa galera a pensar, olha, galera, desculpa, mas os anjos que estavam na Bíblia, o tal do Espírito Santo que deu vida a um cara que mudou a história, como que explica lá para José lá o que rolou, enfim, os anjos, os 3 reis magos, como que eles foram guiados até a tal da manjedoura por uma luz no céu. Tudo isso tem que ter uma explicação mais científica. As pessoas, é natural elas quererem algo mais científico com o passar do tempo, né? Que nem a gente está ainda andando de carroça puxada por cavalo hoje em dia, né? A gente tem a tecnologia para investir, bora lá investir. E o Vaticano eles têm porque eles têm o telescópio lá, o Lúcifer deles está lá apontado para o sul porque tem algo que eles estão vasculhando, né? Não é à toa. Isso aí eu tenho certeza, Tom, que os caras estão ligados já há anos isso. Já tem as paradas. Eles estão soltando coisa que eles já descobriram há 15, 20 anos atrás e soltam agora, né? Ô, Tom, mas você já imaginou, cara, se aparece alguma coisa hoje? Aparece mesmo, não tô falando de aparecer Malu, não, aparecer tipo que nem filme e ficar planando e parar. Mano, vira um caos aqui, cara. Vira o caos. Vira o caos, enfim, despenca a bolsa, todo aquele banzé que a gente vê nos filmes acontece. Não, e nego se matando, Tom? Achando que é o fim do mundo, cara? Vai ter vai ser caótico. É caótico semente, porque se tu for numa academia, tu vai numa academia, tu vai no mercado e alguém puxa um assunto desses, o pessoal ainda regala os olhos, assim. Extraterrestre, mas tu pesquisa aí, mas isso existe mesmo? Cara, agora tu imagina um cenário onde eles aparecem mesmo. Já foi o caos aquele Starlink do Elon Musk quando começou a aparecer. O pessoal endoideceu, o pessoal achando que era OVNI, né? Achando que era nave. E fotografava, enviava. O meu e-mail ficou um pandemônio naquela época. Uma bagunça. Uma bagunça danada, assim. Então, a gente vê que o pessoal tá totalmente cego e enfim, a TV tá aí ainda e as redes sociais estão aí para fazer o papel deles de continuar metendo pão e circo na galera para deixar o pessoal na linha, né? Se o pessoal começar a questionar muito, vai ser complicado. Vai ser complicado para a história, para as faculdades, para a religião, para tudo, né?
Ô, Tô, você acha que você acredita que exista várias tipologias? Acredito. Acredito porque os relatos já dizem isso, né, Semente? Se pegar pessoal que foi abduzido, tem gente que fala em seres angelicais, cabelos longos, pele delicada. Daí vem o ET de Varginha, Sim. aquela pele de lesma, soltando um cheiro Marrom, né? horrível, um cheiro de amônia. Tem todo tipo de característica que vai passando. Tem toda a coloração possível. Já vi o pessoal do. Tanto que o Avatar não é à toa, o azul, né? Hum. Os seres azuis. Então tem todo tipo. O nosso verdinho aqui não é à toa também. Tem uma tese muito interessante deles serem verdes por causa da fotossíntese. Ah, é? Tem uma tese interessante sobre a autópsia feita em Roswell na época, onde citava nas autópsias ali o lance de eles terem ramificações no peito, não que nem nós, o esôfago, o estômago, o fígado, mas que essas ramificações elas acabavam se espalhando no peito como se eles não precisassem ingerir alimento como nós, como se eles fizessem uma fotossíntese e isso fosse para o sistema deles. Então eles ligaram a fotossíntese à planta, né? E Sim, a planta, enfim, ao verde e tudo mais, e eles acabaram se tornando os verdinhos, os enfim, verdinhos. como a gente como são conhecidos hoje, os cinzentos hoje, né? Mas a maioria ainda conhece ele como os verdinhos. Né? Os cinzentos ou os verdinhos, diz as teorias que os menores são os bons e os que são mais altos são os ruins. Será que é Isso, isso mesmo? os cinzentos ali mais altos seriam os agressivos, os manda-chuva, né? É E isso. eles e os pequenininhos aqui seriam meio que as abelhas ali, os trabalhadores, né? Então, parece ter uma hierarquia. Tem um caso, citando casos de, enfim, exemplos de extraterrestres, é um exemplo bem interessante, é o do coronel do Holanda, da Operação Prato. Tá. Quando ele viu o ser, não tinha visto os seres extraterrestres, ele tinha visto as luzes, os OVNIs, né, os objetos, mas o extraterrestre não. Então, na noite que ele viu o extraterrestre, ele não viu nem esse verdinho aqui, ele não viu nem as mulheres loiras lá com os cabelos ao vento, ele viu o que ele disse, uma criatura usando uma roupa que para ele parecia de mergulhador, aqueles Certo. mergulhadores antigos, né, que usava aquele capacetão, e tinha uma voz robótica falando com ele. Mas em nenhum momento ele teve medo, ele estava ele estava na cabeceira da cama, olhando para ele, né, por cima da cabeça dele, e falando, não precisa ter medo, a gente não veio aqui para machucar ninguém, sempre aquela mensagem de paz, mesmo que eles estavam lá atirando uma luz vermelha e sugando algum tipo de material genético das pessoas, mas era em paz, né? E paz, É, tirar um pouco do seu sangue aqui, mas tá tudo certo. tudo certo. É tipo a gente marcar o gado ali, pega pá na orelha, faz uma vacina no gato em casa, o gato fica te olhando com aquela cara de maior assassino da história. Mas tu tá fazendo pro bem deles, né? Que é a minha teoria, que eles estão aqui para isso. Ah, experimentos. Experimentos, né? Como Experimentos, sempre. isso aí. Experimentos, como sempre. E falam que tem alguns seres até parecidos com a gente, né? Tem. Né? Cara, que nem eu sou da opinião assim, que nem tem gente aqui no planeta e se começa a analisar como tem gente estranha aí, que nem diz o Paul alienígena, é corpo grande, cabeça grande, corpo pequeno, alto, baixo, tem todo tipo, né? Lá neles também, para eles, tem todo tipo também, né? A gente tem as histórias do chupa-cabra que não foram resolvidas ainda. O ET de Varginha não está resolvido. As pessoas abduzidas. Tem um livro que eu ajudei a escrever o prefácio do capítulo da Geografia Oceânica, que é o Homem Marcado por ETs, o caso do Nelson Tasca, aqui de
Ronda Alta, que foi levado, né, em Chapecó, em 83, foi levado para dentro de uma nave, fizeram experimentos com ele, ele teve relações sexuais e depois foi Eu lembro largado desse de caso. volta. Isso. Ele foi largado com uma queimadura de 3º grau nas costas, a qual ele não sentia dor. Quem viu a queimadura foi a mulher dele, quando ele chegou em casa. Ele foi estudado por um médico alemão, ele veio da Alemanha especialmente para ver esse caso de abdução. Não conseguiu achar nenhum erro, nenhuma fraude no caso dele. E ele voltou com histórias fantásticas de lá. Mas o mais bizarro é que ele estava embaixo do mar. Ele não tinha sido levado da terra. Quando ele pediu onde ele estava, eles falaram: você está a 180 metros abaixo do nível do mar. Eita. E ele estava com um ser angelical. E aí que tá. Ele sentiu, quando ele acordou lá dentro, ele disse que ele achou que tinha sido enterrado vivo. Isso tá tudo no livro, tudo descrito no livro. É um livro muito bom. E ele sentia como se tivesse o cachorro rosnando perto dele, tivessem passando ao redor dele. Ele achou que ele estava enterrado vivo. Ele sabia que ele estava numa cama, numa maca ou num caixão. Certo. E ele não conseguia se mexer. E ao redor dele tinha tipo como se tivesse cachorros farejando ele. Depois que ele entendeu que aquilo não era cachorro, era esses carinhas aqui, ó, que estavam ao redor dele. Eles como se eles estivessem apalpando, entendendo o corpo dele. Quando esses carinhas saíram do quarto, chegou então um ser extraterrestre alto, uma mulher, cabelos longos, cabelos bem claros, não era uma loira, era um cabelo claro, e ela se comunicava telepaticamente. Então esse é um dos exemplos que mistura as raças, que coloca eles como, quem sabe, trabalhadores, quem sabe, da parte mais complicada ali da abdução, e depois o contato com um ser mais evoluído, digamos, é feito a partir da calmaria que se dá depois do choque de estar dentro da nave, ou enfim, onde é que ele pode estar, né? Entendi. Ô Tom, agora me fala, que eu sei que você manja bastante do caso Varginha. Os caras se meteram um bloco, velho? O que aconteceu? Porque você viu o que aconteceu com o vídeo do Edson, né? Sim. O cara, agora, esse rolo todo que está acontecendo, primeiro que não é legal para ufologia, né, Semente? Com certeza. Acaba de ambos os lados, tá? Não colocando quem tá certo, quem tá errado, porque eu tenho amigos que estão dos dois lados da moeda, tá? Da galera que apoia a testemunha que diz ter participado, e a galera que não aprova esse testemunho, né? Só que o problema é que hoje a galera tá usando a internet, os meios de comunicação, para ganhar views, likes, seja da forma que for, e usando das ferramentas que forem, né? Então, dos dois lados isso acontece. Tanto se a pessoa quer aplicar e dizer que fez isso, né? Que estava lá e tal, e não mediu as consequências do que viria depois, que é bem grave, né? Isso pode terminar com a carreira, com a vida de uma pessoa, como pode ser uma pessoa bem intencionada e que também não sabia da repercussão disso e ficou com tanto medo que pediu para tirar do ar o negócio por ameaça, né? Tem esses dois lados que tem que ser visto. O que aconteceu, eu ainda não sei. Não vou jogar para nenhum dos lados de quem tá certo, quem tá errado aí. Acho que ainda tem muito que desenrolar. O problema é a troca de farpas ali no meio dessa... Olha o gato, olha o Ozzy aparecendo aqui no meio. Opa, ele aí, ó. Esses alienígenas aqui a gente aprova, né? Não, essa aqui tá, a minha tá por aqui. A minha Juju. Daqui a pouco ela aparece. E a gente não quer ficar de nenhum lado, porque a internet ela é maldosa demais.
Então vai ter gente de todo lado tentando apedrejar. Eu entendo os dois lados de querer mostrar com provas exatas, quem quer mostrar com provas exatas, e entendo quem quer mostrar também o lado de quem estava lá. Mas saber se essa pessoa estava lá até chegar em todos o material é muito difícil. Sim. E eu acho que a consequência disso é muito maior para quem meteu a cara ali, deu a cara a tapa, do que para os ufólogos, né? Eu acho que poderia ter uma união maior dos ufólogos em relação a conversar antes, por fora do YouTube. Um Boa, Tom. WhatsApp, um grupo, vamos se reunir, vamos ver essas provas, vamos fazer os tais estudos, os grupos de ufologia, né? Até muitos tempos atrás aí tinha os grupos de ufologia de tal lugar, o centro de pesquisa de tal lugar. Então o material vinha até esses lugares, dali era bem analisado, então divulgado, quando com certeza. Hoje a gente tem o YouTube, né, cara? A gente vai jogando, eu vou jogando. Eu não vou julgar ninguém sobre isso, porque eu vou jogando coisa no YouTube que daqui um mês eu descubro que foi um menino de 8 anos que fez no programa de efeito e fez muito bem, que conseguiu me enganar, né? Então, o que eu tenho a fazer, cara, eu compartilhei, peço desculpas, né? Como tem muita coisa que é real. Então, cara, vai do pensamento de cada um como quer trabalhar. No meu canal, eu não costumo soltar vídeos curtos de disco voador, eu acho que tu deve ter visto isso, Semente. Eu faço, eu trabalho com a parte mais científica, e ainda assim, trabalhando com a parte científica, às vezes o negócio sai dos trilhos. Às vezes, mesmo com uma imagem incrível, vem lá a pessoa e fala, ó, não é. Então, às vezes, eu linko isso, falo, galera, a resposta está no vídeo tal, não era o negócio tal. Tem vários canais muito bons aqui no YouTube brasileiro de ufologia. O Edson é um canal que eu gosto muito. O Edson é uma pessoa sensacional. Não, ele é show. É uma pessoa muito legal. Ele tem um modo de pesquisa de campo muito raiz, assim. Isso. Eu acho sensacional. Ele vai a campo, ele vai a Varginha. Eu não tenho essa energia de ir até Varginha procurar a galera. Ele faz isso. O Thiago, o Tiquete, né? Não tem nem o que dizer, né? Presidente ali da MUFON aqui no Brasil. São pessoas sensacionais. O João Marcelo tem o canal dele lá, que deu daí, né? Ele que acabou começando as publicações ali, que deu o jogo de um lado para o outro da batata quente, né? Mas ele fez a parte dele do jeito dele, e o Edson a parte dele lá, como ele conseguiu do jeito dele com a testemunha que se prontificou a fazer isso, né? Então, eu fico bem nulo sobre isso, acho que cada um fez seu trabalho, tá fazendo seu trabalho, só tem que ter mais irmandade no negócio, tem que ter mais união entre essa galera, sabe? Porque a ufologia, cara, para queimar o filme é do estoque, né? Então... E outra, né, Tom? No final das contas, tá todo mundo no mesmo objetivo, velho. É o mesmo objetivo, é descobrir sobre a vida extraterrestre, compartilhar conhecimento, né, Semente? Não tem outra via, cara. Agora... A única outra via é o ET Bilu. Porra, eu acho que foi demais. Eu acho que tem duas vias, cara. Tem a via da ufologia, que toda essa galera trabalha, ao meu ver, tá? Eu posso estar falando errado, mas ao meu ver, todos eles fazem um trabalho incrível, e tem a via do ET Bilu. Pronto, é isso aí. Quem vai pro lado do ET Bilu, beleza, daí é outro papo. Mas o restante, cara, tá todo mundo focado em falar de ufologia, falar de extraterrestres. Ninguém colocou um ETzinho numa moita e fez foto, fez vídeo borrado. São tudo pessoas que trabalham seriamente, né? Mas é o seguinte, se a testemunha lá do Edson, ou realmente tudo que ele falou foi verdade ali, os caras censuraram, aí alguma coisa tem, irmão. Por que essa história ela tá ainda muito
conturbada, e tá fresca ainda, né? Tá tudo acontecendo agora. Na época que eu pesquisei Varginha, e eu não pesquisei nem perto do João Marcelo, do Thiago, do Edson. Eles são pesquisadores, são ufólogos mesmo. Eu, uma época, palestrei, fiz um bolor, achei que era um grande ufólogo, e no final das contas eu só pesquisava, eu entendi que eu só pesquisava. E na época, em 2008, eu entrei em contato com o pessoal de Varginha para conseguir mais informações, porque daí eu tinha a carteirinha de membro do Centro de Pesquisa de Discos Voadores. Eu estava me achando o Fox Mulder na época. E boa. Uma carteirinha, né? Vai fazer o quê? E daí eu liguei, fazia ligação e comecei a tomar ligação de volta, só que essas ligações elas não falavam nada e davam um barulhinho, dava um chiado estranho. E eu comecei a entender que tinha, sei lá, tinha algo estranho ali. O sexto sentido é sempre bom ouvir. E eu parei de mexer com aquilo, nunca mais recebi ligação estranha nenhuma, e-mail estranho nenhum. Já tinha recebido, para de mexer com isso, aqueles e-mails assim que não tem como ir atrás, um negócio totalmente louco. Enfim, cara, quando alguém me manda um e-mail, não vai mais atrás, eu não vou mais atrás, velho. Eu não tenho dinheiro para sair fugido do Brasil com medo de uma ameaça. Não, beleza, pediu para parar, eu parei. Eu já tomei bronca até da Monsanto. Sério? Até da Monsanto, na época ali do blog, quando eu divulguei várias coisas sobre as sementes modificadas geneticamente, eu recebi carta da Monsanto. Eu divulguei a carta, a resposta e tudo mais, mas enfim, tem muita gente grande envolvida no negócio. E eu acho que se Varginha fosse bobagem, não estava até hoje acontecendo e não tinha gente colocando a cara a tapa desse jeito. Sim. Se eu fosse colocar uma testemunha falar, colocar a cara da testemunha nas câmeras para o YouTube, para o mundo inteiro, né? Eu com certeza saberia que isso ia dar alguma coisa feia. Não ia ser coisa boa. Então, as ameaças, se a pessoa sofreu ameaça ou não, eu não duvido de nada. Porque é uma coisa que ia desenterrar muita outra coisa e a bola de neve ia começar a crescer de novo. Era uma coisa que estava calma já faz muito tempo. E eu acredito que a pessoa que aparecer e colocar a cara, ela vai receber represália. Não importa se for Operação Prato, o caso outra, Varginha, o que vier vai receber represália. Se alguém chegar hoje e falar, Tom, eu tenho os vídeos da Operação Prato e quero compartilhar, alguma coisa vai acontecer. Ou vão ridicularizar o meu canal, ou vão falar que aquilo lá é fake, vai aparecer alguém dizendo, não, foi feito dessa forma, enfim, alguém vai dar um jeito de explicar que aquilo lá não é real, né? Tom, toma cuidado com os homens de preto, hein? Na sua porta. E eles existem, hein? Eles estão por aí. A Varginha já é a prova real disso, né? Não, aqui em casa eu me cuido, eu tento me cuidar ao máximo, assim. Tanto que o endereço da fotografia é um, o meu da ufologia é outro, para não linkar as coisas, para não deixar nenhum biruta chegar perto, né? Boa. Porque tem vários relatos aí que os caras fazem uma visitinha, hein? Os caras fazem visitinha. Cara, eu já falei aqui em casa, se fizer visita com uma maleta de dinheiro, cara, some verdade mundial, some qualquer coisinha, meu amigo. Se vier algo que me leve pra beira do mar, cara, olha, acabou. Acabou o canal. Acabou o canal, cara. Isso aí é difícil. É difícil, no final a gente sempre volta, né? Só se você vier com uma revelação bombástica. Aí ou o pessoal vai entender que se eu sumir do nada assim é porque alguma coisa aconteceu, né? Tem algum outro caso além do Varginha e Operação Prato que te mexeu? Olha, eu sou fã assumido da Operação Prato. Para mim não tem nada igual no Brasil que chegue perto, com provas, tá? Porque a gente tem, tipo, os casos de abdução, casos fantásticos, Arthur Berletti aqui do Sul,
o Nelson Tasca, que eu comentei agora há pouco. Tem casos de mutilações de animais em Peruíbe, que daí envolve o tal do chupacabra, que Das vacas? intitularam dos cachorros. Hum. Até o History Channel foi lá, o dono desse santuário veio até aqui em casa, veio aqui no QG do Verdade, o Henrique, muito gente boa, Henrique, ele mora em Peruíbe, em São Paulo, ele veio tomar um café comigo, mostrar o material e mostrar o que os veterinários falaram do caso, mostrando que aquilo ali aconteceu, que os animais foram mortos por um animal que eles desconhecem. A forma que aqueles animais foram mortos não é de uma onça, não é de nenhum animal conhecido aqui do Brasil e muito menos do resto do mundo. Uhum. Os cachorros foram puxados pelas grades e quebrados, os ossos foram todos quebrados e eles foram arrancados pelas grades do canil. E o pessoal lá, os caseiros, viram o bicho pulando no meio do mato, por cima das árvores. Então a história é longa, mas hoje, se fosse colocar no mundo, eu acredito que o Brasil teria casos e mais casos para um seriado de 20 temporadas para mostrar tudo que o Brasil tem. A gente tem casos de portais de luz aqui nas praias no litoral do sul, em Tramandaí, que até hoje não é explicado. Tem vários relatos, várias filmagens, até eu publiquei no canal, essas filmagens que aconteceram ano passado ou retrasado, que o morador filmou. Então, existem coisas acontecendo o tempo inteiro. Não são fases, não aconteceu lá em 77, 86, a operação, a Noite Oficial dos OVNIs, 96, o caso Varginha. Não, acontece todo ano, o tempo inteiro. Aconteceu aqui em Cotiporã esses dias. N casos no Brasil. Claro que para mim, como eu falei, eu gosto da parte mais científica. Então eu gosto de provas. Se me aparecer com documentos militares, eu gosto disso aqui, ó. Aqui eu tenho alguns. Isso aqui é da aeronáutica. Então, quando tu coloca a aeronáutica no meio, aqui tem caso para mais de metros. Isso aqui é só alguns, tá? Esses aqui são da Operação Prato, cara. Isso aqui é militar. Tem toda a descrição, o tipo do objeto voador não identificado, a cor, a forma. Isso aqui é o modo militar de categorizar os discos voadores. É Entendi. Algo especial. Eu ia falar que o dia que o Edson participou aqui 2 vezes, né? Certo, que legal. E toda vez ele traz um monte de coisa de material. É incrível. O Edson trouxe uma coleção, que nem eu falei para ele até agora, eu participei esses dias lá no canal dele, eu fico embasbacado com o quanto de material ele consegue organizar. Eu não consigo organizar isso aí. Ele tem até vestígio, né? Sim, ele coleta as provas, ele faz uma coisa muito interessante, vai a campo e coleta o material. Eu estive num lugar onde pousou um disco, e eu e o Edson a gente tem em comum, que eu sei até agora em comum, é o fato da nossa crença em relação aos agroglifos, né? O que é real e o que não é. Eu, particularmente, né, e eu vi que o Edson também tem essa opinião, boa parte, 98%, é fraude dos agroglifos, até pelos desenhos e coisa. O lugar onde eu fui, onde pousou algo não identificado, que foi constatado por radiação no solo, foi constatado por N motivos pela Universidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, aquele lugar, ele não tinha desenho bonito nenhum, não era aquelas 1000 maravilhas que a gente vê no cinema e nem por algumas regiões do Brasil aí. Era simplesmente um solo queimado, infértil, um solo totalmente revirado e com escavações. E essa escavação, essa terra, ela foi retirada e não estava no solo, ela foi levada para algum lugar por algum motivo, né? Então,
são provas físicas que, se fosse o Edison, ele já tinha pegado um tanto de terra, já tinha pegado um pedaço das plantas, tinha levado para casa. Eu levei um pedacinho da planta, ela ficou anos comigo e ela ficou igual por, eu acho que uns 3, 4 anos. Ela não modificou o formato, a cor, nada. Mas o Edison tinha ido muito a fundo, já tinha ido nos laboratórios, tinha feito tudo isso. Essa parte eu não faço, é por isso que eu digo que eu não sou ufólogo. Se fosse ufólogo, eu dedicaria a minha vida a isso, né? Eu tenho a fotografia como minha paixão, e então eu faço esse meio campo. Eu conecto a galera eu conecto a galera aí das provas e evidências com a galera da internet, do que está na rede, e tento fazer esse meio termo aí para esse pessoal da massa poder entender um pouco mais a ufologia aí de forma mais leve, né? Mais menos leve, densa. Tem uma coisa que você falou que eu concordo muito, sobre a união dos ufólogos, porque eu vejo que alguns não se dão bem e isso é muito triste, atrasa o trabalho. Isso aí. Atrasa o trabalho. Né? Para qualquer coisa, Semente, se a gente for no nosso lado da fotografia e tu começar a ver um fotógrafo falar mal do outro, então, vai dar o mesmo resultado, né? O cálculo é o mesmo, né? E o resultado é o mesmo. E na ufologia tem isso ainda, né? Mesmo com toda a nossa facilidade de unir as pessoas uma vez, era na carta o negócio. Agora não, a gente não precisa mais disso, né, cara? Tudo mais fácil. Touzão, eu vou mandar uma pergunta aqui do Marcelo Bassan, meu parceiro. Boa noite a todos. Tem uma vidente chamada Érica Santini que previu agora em fevereiro que vai rolar um evento ufológico grandioso no Brasil. Tom, você acha que se rolar um contato com ele será pacífico? Da parte dele, sim. Da nossa aí é outra história, né? Até hoje, o contato deles em todas as civilizações sempre foi pacífico. Que nem a gente comentou antes, esse lance da Operação Prato, da retirada de material genético, eles pegaram um povo nada instruído, um povo numa extrema ignorância da época, para fazer essas experiências, o que é bem estranho. Mas se olhar no geral, em toda a nossa história do contato extraterrestre, ele é praticamente algo divino, né? Tá lá na Bíblia, a Fátima, lá a visão das 50 mil pessoas que viram o sol dançar no céu. Nunca foi algo... Eles podiam... beleza, ter incinerado aquelas 50 mil pessoas lá? Não fizeram, né? Eles se mostraram majestosos e magníficos. Agora, o que o povo faria com eles para desmanchar esse disco voador e ver o que tem dentro, para pegar esses ETzinhos e ver o que tem nesses cabeções aí, se é um cérebro tipo Einstein, né? Tudo isso eu coloco a xeque daí aí com o ser humano e a maldade que está impregnada, né? Apesar que eu acho que isso aí já rolou e rola, hein? Já acontece, faz tempo, né? Isso aí com certeza. Esses experimentos, tem o... Como que chama aquele cientista? Ele trabalhou na área 51. Tem até o Bob Lazar. Que ele conta lá dos experimentos. É muito louco aquele documentário. A nossa tecnologia hoje... Eu sou totalmente da opinião que o que a gente usa hoje... do de fora. Não é daqui. Não é da China. Não é da China. O americano vai falar que o tic-tac lá que estava rondando o negócio é da China, é da Rússia, mas não é extraterrestre, né? Então, para mim, é totalmente, desde o nosso celular, nossos computadores, a nossa comunicação que a gente está fazendo agora, nesse exato momento. Uma coisa interessantíssima, Semente, que é bom frisar, no livro do Arthur Berlet, de 1958, ele falava, em 58, ele falava, lembrando que o homem foi à Lua lá em 69. Sim. Em 58, no livro que ele escreveu, um patroleiro, né, trabalhava na prefeitura lá de Sarandi, se eu não me engano, no Uai, não lembro. Ele escreveu o livro da vez que ele foi levado para dentro do disco voador e conheceu o planeta para qual ele foi levado e apresentado. Nesse planeta, enfim, a história é minuciosa, mas em resumo,
ele viu uma tela, e nessa tela as pessoas se comunicavam naquele planeta. Elas se olhavam nessa tela e tinha do outro lado outra pessoa que conseguia falar e escutar a pessoa que estava ali na tela. Em 1958. Nossa. E hoje a gente está fazendo isso, Então, né? estamos fazendo isso. Louco. Vamos lá, eu vou mandar umas perguntas da galera, tá bom, Tom? Sim. Vamos lá, o Vinícius mandou pergunta. Tom, você acredita que existe bases alienígenas em alguns locais do Brasil? Olha, a base alienígena pode ser as entradas, né? Como, enfim, as Chapadas Diamantina, Chapados Veadeiros. A gente tem vários relatos nesses lugares de bases extraterrestres, que é lugares onde os discos voadores aparecem, saem do meio das rochas. Enfim, é lugares que muitas pessoas vão para ter contato, né? Chapados Veadeiros é um ponto de encontro da galera da ufologia. Chapada Diamantina, todos esses lugares têm algo a mais ali, tem uma energia que circunda esses lugares. Não bases como a Área 51, que as pessoas veem nos filmes e tal, mas algo mais sutil, mais envolvendo o próprio planeta Terra, né? Ah, entendi. Boa. Eu acho que tem bastante umas bases no mar, hein? No fundo. No oceano eu não tenho dúvida. É o melhor lugar, Tom, para se esconder. A gente já sabe mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do mar, né? O fundo do mar. Então, e se a gente sabe, eles não querem falar o que eles encontraram lá, né? Porque a gente já sabe que tem bicho estranho lá embaixo. Imagina o que tem, que pode ter, né? Com certeza. Aí existem teorias também, né? No núcleo da Terra, né? Terra oca. Tem N possibilidades. Daí vem a galera da Terra oca com a Terra plana, daí um não dá certo com o outro, não se encaixa as teorias. Já escutei de tudo, velho. Vou mandar uma outra aqui do Gustavo Marcelo. Vamos lá. Você me pergunta se a paranormalidade não seria o caminho para contactar tais seres, visto que eles são sempre telepatas e aí pegam a gente em projeção. Pô, boa. Ótima, Gustavo. É isso Ótima, aí. Gustavo. Acho que é isso aí. É isso aí, com certeza. Até eu estava falando antes com um amigo meu sobre os documentos do comandante lá do Coronel Uchoa, que foi um militar que fazia uso de uma fazenda em Alexânia, no interior de Goiás, se eu não me engano, onde havia contatos com seres, esses multidimensionais, extradimensionais, e o contato era telepático, tudo acontecia de uma forma muito mais sutil e com pessoas selecionadas, não era qualquer pessoa que via. A Rede Globo chegou aí para lá para fazer material e não conseguiu nada, enquanto o general Uchoa conseguia fotografar, conseguia N coisas lá. Então, esse lance da paranormalidade com a conexão com eles, que já é algo bem avançado, para mim faz total sentido. Para mim faz total mesmo. Isso você pode. Todos esses relatos que a gente vê é tudo na telepatia, né? Isso, a maioria, se pegar abduzidos, pessoas que tiveram contato, a maioria dá o relato de que a boca deles, os lábios não se mexiam, né? Então, e como é que eles conseguiam se comunicar? A maioria não entendia como que eles se comunicavam na própria língua. Então, isso que eu ia te perguntar, Tom. Como que é esse lance da língua, né? Porque eles estão, assim, são vários relatos em vários países. E eles falam na língua do local. Nos mais variados locais, as línguas do país sendo falada tranquilamente entre eles. Nenhuma vez, pelo menos nenhum relato, eu vi algum abduzido falando, ele falava meio um sotaque meio enrolado. Até hoje nada, tentando fazer que nem nós aqui, sofrendo para falar o inglês, o francês, o espanhol.
nada. É como se a nossa mente, ou é a nossa própria mente que traduz de alguma forma. A gente já tem esse poder, até porque a gente usa o mínimo do poder que a nossa mente tem, né? E quem sabe eles já estão usando o 100% ali e conseguem se comunicar conosco, né? Conseguem abrir um canal de comunicação. Boa. Esse você usa aquele aparelho, Jornada das Estrelas. É isso aí, é. Até o Arthur Berle, se eu não me engano, ele falava de um aparelhinho que eles usavam para se comunicar na época, lá em 58, lá. É um livro bem interessante de achar num sebo e dar uma lida. Como que é o nome, Tom? Os Reais Discos Voadores. Deixa eu ver aqui só para ver se eu não estou te mentindo. Eu vou procurar esse livro aí, cara. Ele é um livro já... Onde é que tá? Não, ele tem outro nome. Desculpa, ele tem um nome maior aqui. Ele até saiu lá fora em outras línguas. Mas, deixa eu ver aqui se tem a família dele até hoje pesquisa, fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Nada aqui. É difícil de achar coisa hoje no... Esses livros antigos é bem complicado de achar. Depois qualquer coisa você me passa, eu passo pra galera aqui. Sim, eu depois passo o link aí do... Eu só achei em inglês, cara, que doideira. Eu tinha ele em português e eu emprestei e se foi o livro, né, cara? Nunca mais. Agora eu tô... Aqui, ó. Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade. Eu vou colocar aqui só um link, só para não perder. Acho que dá para colocar aqui do lado. Deixa eu ver, tem um chat aqui, ó. Isso. Coloquei aqui. Tem os comentários aqui do pessoal, mano. Se eu consigo... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Se você não conseguir, eu vou colocar o link aqui para quem quiser ver. É um da Utopia à Realidade, esse mesmo. É um baita de um livro. E é pouco conhecido, né? Porque ele é antigo, então a maioria da galera não tem esse conhecimento aí. Esse aí é o que o cara foi para o outro planeta? Isso aí, ele foi para o planeta de Akart, segundo ele. E conta tudo, ele conta desde a ida, ele estava indo para casa, patrulheiro lá e da prefeitura, até quando eles soltam ele de volta na estradinha de chão lá, e ele contou isso até falecer. Os amigos mais próximos, as pessoas que eu conheci que eram amigos dele, falaram, Tom, ele contou na cama, no leito de morte lá, que era isso aí. Ele falou, se aconteceu, foi isso que eu vi, porque eu não tirei do nada a história. Ou essa vai ser a alucinação mais real que aconteceu na história, ou enfim, ele foi para lá, ele viu o planeta Terra de longe por um negócio, ele conta todos os detalhes. O jeito que eram os garfos, as roupas que eles vestiam, os prédios que os carros voavam. Nossa, que legal. É bem interessante a história dele. Tom, vou mandar mais uma aqui, que é até de um vídeo que você fez, cara. E eu assisti no seu canal. Do drone, que foi capturado lá no objeto em alta velocidade no mar. Sim, do canal do Van, certo. Ótimo, aquilo lá foi sensacional. Eu achei pelo menos sensacional quando eu vi, eu estava assistindo. Eu não tinha contato com o Vanderlei, com o dono do canal, né? Eu acabei assistindo porque eu gosto de drone. Eu até estava olhando hoje e quero comprar um para mim. Eu acho fantástico. E olhando o vídeo, de repente me passa aquele negócio. Falei, cara, o que é aquilo? E o Vanderlei narrando, ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, peraí. Ele começou a dar o zoom naquilo. E pelo sensor que o Vanderlei, ele usa uns drones muito bons. Tá. Ele conhece o que ele está vendo, ele já salvou cachorro no meio do mato, tirou vaca de dentro de piscina, estava morrendo a vaca lá, enfim, já viu gente largando maleta no meio da rodovia para outro pegar. O cara, ele já viu coisa na vida dele, ele sabe identificar o que ele está vendo nas imagens. Tá. E isso ele não soube identificar.
Ele imagina, se tem alguém que vê pássaro passando perto de lente, é o Vanderlei. Ele não soube identificar aquilo ali. Tanto que ele achou até que tivesse passando por baixo da água, né? No vídeo ali ele conta isso. E estava perto da usina nuclear, que é bem estranho porque eles gostam de rondar base nuclear e usina nuclear. Então eu começo a pender para o lado do acreditar muito mais do que o desconfiar. Tinha umas manchas no mar, né? Umas manchas estranhas, lembrava um óleo, alguma coisa assim. Isso. Mas ele também saberia dizer se era óleo, né? Porque como ele filma muito litorais e tal, ele sabe quando tem coisa errada na água. E aquela mancha é muito estranha. É muito estranha mesmo. Eu não sei porque o cara estava andando ali com aquela lancha, porque ele já esqueci se ele estava verificando alguma coisa. Mas aquele pontinho branco naquela velocidade é algo que ainda É curioso. me encuca. Tanto que tá lá no canal. Se é alguma coisa que me coloca pulga atrás da orelha, eu jogo lá no canal. Beleza, Tom. Ó, vou mandar mais uma aqui do Márcio Machado. Tom, se há a possibilidade de haver bases nos locais citados, por que não há um trabalho de monitoramento pela comunidade da ufologia para evidenciar eventos? Porque tem dinheiro, tem um money. É muito boa a pergunta do Márcio. Essa pergunta remete àquilo que a gente estava falando antes da união dos ufólogos, né? São áreas que muita gente procura pelo misticismo, pelo espiritual, pela cura, né? A Chapada dos Veadeiros tem a maior reserva de quartzo, né? Do Brasil, não sei se é do mundo, é só do Brasil, mas enfim, até a NASA viu lá do espaço que tinha algo brilhando no Brasil e eles descobriram que era a Chapada dos Veadeiros, por causa dessa concentração forte de quartzo que tem lá. Então, muita gente começou a ir para lá, muita gente começou a utilizar disso para ganhar dinheiro, né? O que o brasileiro faz de melhor é dar jeito de conseguir extrair dinheiro da onde o cara menos imagina, até de pedra no meio de uma chapada. E esses lugares, eles foram sim monitorados, mas monitorados por pessoas erradas. Se vocês pesquisarem hoje, eu não vou citar nome de ninguém aqui, porque tem a ver com o ET Bilu, mas essas pessoas são pessoas que levam grupos e grupos de pessoas necessitadas de acreditar em algo para ver algo. Então, tu dá aquilo que elas querem, elas saem realizadas de lá. Essas chapadas de Diamantina, chapadas de Veadeiros, onde tem muito avistamento de luzes, também é ponto de venda de ingresso. Então, tem gente que diz que construir casa lá é o único lugar no mundo, no Brasil, que vai sobreviver quando o mundo acabar. Eles venderam essa história muito em 2012, construíram cidades em lugares assim, e o mundo não acabou. E os ET não chegaram. E ficou todo mundo com aquela cara de... né? Esperando os carinhas ali aparecer, ninguém apareceu. Eles só lembraram da grana que eles largaram lá para morar numa chopaninha lá. E, enfim, né, tem tudo isso que tem que ser analisado. Quem que está monitorando isso? Se é um ufólogo de verdade que foi lá, pesquisou, anos de pesquisa, ou é alguém que está lá, colocou um ingresso no Airbnb para vender, alugou umas casas e já eras, né? E, querendo ou não, a gente tem muito disso no Brasil. É triste, mas tem. Tem. Vamos lá. Marcinha, a parceira mandou aqui, ó. Tom, tem algum relato de alguém que sumiu por algum tempo, tipo 5 anos e voltou? Tem o do Travis, né? O Travis foi acho que foi uma semana e pouco ele ficou fora. Mas muito tempo assim, você tem algum? 5 anos, eu já vi várias histórias. Relatos tem bastante, né? Só que é relatos, né? Então tu vê num blog, tu vê gente contando, tem de avião que sumiu
depois apareceu depois de 10 anos. Enfim, N histórias sobre essas pessoas que voltam, né? Tem um seriado muito bom chamado 4.400, que fala sobre isso. As pessoas que voltam 100 anos depois, voltam, enfim, com a idade que tinham quando sumiram. É bem interessante, fala sobre isso. Mas, mais que uma semana, relatos realmente que eu posso dizer assim, cara, são relatos que foram estudados por muito tempo, nenhum. Todos, no máximo, 3, 4 dias, e todo mundo está de volta, todo mundo está sã e salvo em casa e bem traumatizado. Pô, tem aquele filme Contatos de Terceiro Grau. O de 77, Não, o mais atual, o mais atualzinho. O do Quarto Grau? Quarto Grau. Isso. Meu, é meio pesado aquilo, hein? Aquela abduçãozinha ali é macabro, hein, velho? Aquilo eu assisti aquele filme, eu tava de joelho na frente da TV quando eu finalizei aquele filme antes de saber que era farsa, né? Mas até eu entender aquilo lá, caramba, aquilo lá foi dia sem dormir vendo aquelas imagens perturbadoras. E ali eles colocaram um baita medo na galera também sobre o disco voador, sobre as abduções e tal. Tudo coisa que vai colocando caraminhola na cabeça da galera. Isso. Né? Eu cresci assistindo Fogo no Céu, né? O Travis Walton lá. Então, meu primeiro contato com o filme de disco voador foi esse. Eu vi aquele filme assim, fiquei... Cara, eu era pequenininho, aqueles ET puxando o cara pelas pernas, levando, abrindo jogando aquela geleca na cara dele lá. Nossa, assustador, né? O cara não queria mais nem saber do ZT. Aí depois o cara vê que é o que Hollywood passa para, se um dia precisar, né? Se um dia eles aparecerem e falar, ó, nós vamos chegar, beleza, o povo inteiro já tá aterrorizado com vocês, nós vamos ser o salvador e vocês vão ser os monstros, né? É bem isso mesmo. É bem típico, né? É bem típico. Vamos colocar uma do Vinícius aqui. Vamos lá. Local de avistamentos frequentes no interior de São Paulo, Boituva, que fica próximo de Iperó. Nessa cidade tem uma base marinha, Aramar, que é monitorada por OVNIs. Olha aí. Bacana. Você sabia essa disso aí? Sabia. Então? Não, essa eu não sabia. Olha, não sabia dessa não. Olha aí, o mar sempre chama mais. Aqui, pelo menos, Cidreira, essa área nossa aqui do litoral, aqui do sul, ela tem uma incidência bem grande e é de décadas. Tem registros em jornais. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que o pessoal não sabe compreender ainda. Tanto que até tem um capítulo de Carona com os OVNIs, que é um programa sensacional brasileiro. Não sei como não ganhou mais prêmios, tinha que ter ganhado muitos prêmios esse programa, porque ele trata de uma forma muito clara dos casos brasileiros. E ele estudou esse lance de Tramandaí, ele entrevistou testemunhas que tiveram contato, testemunhas que viram as naves saindo do meio da água, dos portais. É sensacional para o pessoal procurar também. Deve ter no YouTube. Tem muita coisa interessante, né? Tem. O Brasilzão é rico, cara, é rico. A gente fica focando muitas vezes na cultura pop dos outros países e a gente tem... Está perdendo muita coisa que tem aqui. O Brasil é fantástico. Quanto mais tu revira os arquivos, principalmente o Arquivo Nacional, muita gente não sabe, mas o Arquivo Nacional ele é aberto para todo mundo. Esses arquivos que eu tenho aqui da Força Aérea, isso aqui tá tudo lá. Qualquer pessoa pode pegar, qualquer pessoa pode folhear e ver lá o fulano tal, viu o disco, desceu, chapou, jogou ele longe, trouxe ele pelado para casa, tá tudo lá no Arquivo Nacional. Tá tudo de graça, só, claro, tem que fazer um cadastrinho, né? O governo tem que ter tudo monitorado, né? O controle. Tem que ter aquele controlezinho. Ó, tem os mapas aqui da Operação Prata, da onde foi em Caldeúba, lá em Colares, onde é que mais tinha casos de aparições. Isso aqui o Exército estava monitorando tudo há muito tempo. Quando o pessoal achou que os Estados Unidos estavam liberando
estavam liberando arquivos, o Brasil já tinha isso aqui, ó, em 77. Então, tá tudo ali, ó. E o melhor de tudo é que tem, deixa eu ver onde é que tá aqui, ó, Confidential. Isso aqui é tudo confidencial da Força Aérea, ali, ó, o carimbinho da Força Aérea da segunda seção, e que tá lá no Arquivo Nacional desclassificado para quem quiser ver, para quem quiser jogar na cara do tio que ainda não acredita em disco voador, no churrasco, só, ó, pá, mostra lá. Tiozinho, dá uma olhada aí. Para ver, para comer, mostra assim, ó, pá, os documentos do Exército, da Força Aérea, vai falar o que daí, né? O Bassan aqui mandou uma interessante aqui, olha. Ele falou que ele viu notícias hoje que acharam objetos mais velozes do que a velocidade da luz, ou seja, quase nada sabemos, pois até então a nossa ciência acreditava que nada era mais rápido que isso. Interessante. Bem interessante, porque, querendo ou não, a nossa ciência está toda semana descobrindo algo novo, né? A nossa ciência, o canal agora, eu tô com um roteiro, eu teria que estar gravando todo dia. Eu só não gravo todo dia porque a minha saúde está em primeiro lugar, a saúde psicológica. Mas a ciência, ela está descobrindo tanta coisa lá fora que tá difícil de conseguir dar conta de explicar. Acompanhar, né? Isso, de mandar para o povo de uma forma fácil de entender. Os discos voadores, na minha opinião, uma das tecnologias é essa, é conseguir se teletransportar. Não tem a viagem a gasolina, total flex, nada. Não tem. O negócio é energia. É conseguir sair de um ponto e ir para outro, porque o que eles fazem, o que eu vi sair de um campo de futebol e virar uma estrelinha do tamanho de um satélite, não tem como fazer em velocidade, né? Então, o mais próximo que a gente pode explicar é essa velocidade da luz. E olha lá. Verdade. Você acha que eles usam os buracos de minhoca? Sim. De todas as teses ainda, eu acho que o buraco de minhoca é o mais do que a gente conhece, né? Levando de novo em consideração até onde a ciência descobriu algo, né? Eu classificaria como um buraco de minhoca. Não, com certeza. Eu também acredito. Dentro do que você falou, dentro do que a gente conhece. Vamos para mais uma aqui essa é interessante, do Marcião. Tom, você acredita que o elemento 115 pode ser precedente da engenharia reversa de alguma nave capturada pelos Estados Unidos? Boa pergunta, Márcio. O elemento 115 é o famoso elemento do Bob Lazar, né? Bob Lazar, esse mesmo. É aquele que ele disse que era o tal do elemento lá. Olha, o Bob Lazar é um ser, uma figura que eu não acredito e não desacredito, né? Ele pode ser uma figura assim como o Varginha. Ele pode ser o cara que resolveu colocar a cara a tapa e ridicularizaram ele à torta e direito. Sim. Porque conhecimento ele tem, né? Ele não falou pouca coisa, não falou bobagem. Mas pode ser também, né, que o americano teve muito disso de aproveitar ao máximo a ufologia e tirar a última gotinha da pedra, assim, para conseguir grana. Mas esse ponto em específico do elemento 115 é algo muito específico que ele falou. Ele podia ter inventado alguma outra coisa, mas ele colocou um elemento ali, alguma coisa que deixou todo mundo encucado. E acredito que o 115, quem sabe, possa ser algo que faça as naves se movimentarem aqui dentro, pelo campo magnético da Terra, ou algo parecido, que a tecnologia que eles usam, o Hitler já queria saber. Verdade. Já vem de muito tempo, mas ninguém conseguiu descobrir. Até hoje a gente está tentando entender como que se eles vão pela luz, se eles se materializam, se eles são seres do futuro que viajam para o passado para tentar reverter alguma coisa. Essa é uma teoria bem interessante de ser estudada. É a teoria lá do cavalo de Troia, do JJ Benítez. É um livro muito bom de se ler.
e fala sobre essas tecnologias avançadas que vieram lá, que sabe lá do futuro, e a gente está usando hoje aqui, graças a essa conexão com os nossos eus do futuro, né? E quem sabe esse 115 do Bob Lazar aí seja de umas das descobertas e nós ainda não estamos utilizando, né? Nas nossas naves. Se fosse a tal da descoberta de como fazer funcionar nos nossos aviões, nós estaríamos voando de uma forma bem mais maluca. Não tem aqui, né? Não tem aqui esse elemento, né? Não. Não, né? Não. É a carta que o Bob Lazar usa até hoje, né? Que é o elemento oculto da tabela e que, enfim, a gente está ali esperando que ele apareça uma hora. Vamos ver. Mais uma pergunta aqui do Juggernaut. É isso? Jones? Tom, como você acha que serão as primeiras horas no dia que os ETs se apresentarem? Isso é uma coisa que eu quero saber também, né, cara? Eu também tô curioso. Isso é a curiosidade da vida. Querer saber o que vai. Eu sei o que eu vou. Eu vou estar curtindo muito o momento, assim, cara. Eu vou ser o birutão tipo Charlie do 2012, assim, vou estar na ponta da montanha falando, eu disse, eu avisei. Eu falei para vocês. E fazendo uma live ali para descolar uma grana também, né? Com certeza, livezinha ali na hora. Livezinha aqui, ó, acompanha em primeira mão a chegada deles. Nem sai de casa, nem precisa sair de casa. Boa, boa. Ô, Tom, sabe o que eu queria que você falasse? Que eu achei bem interessante, você fez no seu canal, os caixões lá do FEMA. Dos caixões da FEMA. Foi como começou o canal, a Verdade Mundial começou por isso. Por isso eu lembro, velho. Por isso que eu resgatei aqui, velho. Eu lembro desse vídeo, ficou bem legal. Esse começou 2011, 21 de fevereiro de 2011, eu coloquei a primeira matéria no ar no Verdade Mundial e era sobre os caixões da FEMA, porque quando eu vi aquilo, eu até então tinha parado de pesquisar, tanto a ufologia, tudo, zero, assim, eu passei uns anos, uns 2, 3 anos, assim, zeradaço, assim, não queria mais saber, tava na fotografia, tava legal, e daí até que apareceu o tal do caixão da FEMA, eu falei, cara, que doideira é essa, velho, e comecei a procurar, pesquisa para lá, pesquisa para cá, e daí eu revirei o canal do irmão Rubens, o Verdade Oculta, tanto que o Verdade Mundial tem a influência óbvia do Verdade Oculta. E eu fiquei abismado com aquilo. E ele fazia tipo um suspense para falar de tudo aquilo, assim. Eu ficava apavorado. Eu falei, cara, sensacional, isso eu tenho que saber mais. Daí fui pesquisando, enfim, a gente viu que realmente existia a fábrica. A Vantage Corporation fabricava caixões fúnebres, né? Porque todo mundo usava a desculpa que eram caixas de parafuso, usada nas empresas, em qualquer indústria, né? Elas são bem parecidas com essas caixas aí, não dá para negar. Só que quando a gente entra no site da Vantage, tá o caixão funerário, assim. Caixas funerárias e... Como é que se diz lá o lance da cremação? Eles têm urnas. As urnas, isso aí. E eles trabalham com isso aí. Só que de forma ecossustentável. Eles fazem com algum produto que não polui o ambiente. Se tu colocar o corpo ali dentro, ele não vai se decompor e o produto não vai vazar aquilo ali. Então eles daí geraram toda uma teoria de que isso aí seria algo envolvendo, sei lá, um ataque nuclear, radiação, radioatividade, envenenamento, uma série de teorias começaram a explodir depois dos caixões da FEMA. Isso surgiu lá em 2009. Tem os americanos fazem muito... como que é o nome? Que é subterrâneo. Os bunkers. Os bunkers, né? Tem muitos bunkers, né, velho? Os caras são meio fanáticos, né? São meio doidos aí.
Os caras curtem fazer isso. O americano acha que vai se proteger, né? Daí ele vai lembrar que não tem McDonald's lá embaixo, daí vai ter que sair para fora lá e vai dar merda, não vai dar certo, né? Não, e os caras são fissurados, né, meu? Eu vi uns canais, né? E os caras constroem os bunkers, e aí tem toda uma estrutura aí, não sei o quê. E é bem isso aí que você falou, os caras esquecem daqui de fora, né? Sim, os caras, eles pensam que lá dentro eles vão conseguir sobreviver e enchem de metralhadora e arma. Eles assistiram muito filminho, eu acho, e jogaram muito joguinho de Resident Evil lá e acharam que dava para fazer igual. E é uma fortuna, né? A empresa de bunker nos Estados Unidos é bilionária, eles ganham muita grana com a galera. Claro que tem o lance dos tornados, né? A maioria do pessoal que compra é por causa dos tornados, enfim, eles precisam realmente, né, se proteger. Mas esse lance de nuclear, assim, é forçado demais. Aqui. Eu também acho, Tom. Acho que é muito forçado. Só que a galera compra, né, velho? A galera compra. Abraça. Quanto mais medo, ela é uma sociedade que impõe muito medo. O americano vive do medo, né? Então, eles têm mercado para isso, né? O brasileiro ri na cara do perigo, então já é mais difícil vender uma coisa dessa para o brasileiro. Não, aqui os caras iam comprar uma bunker para fazer balada. Sim, isso aí, né? Eles já iam fazer toda uma estrutura ali para... Ia ser o bunker do funk, pô. Só a galera do funk indo pros bunkers, velho. Aqui o negócio é foda. O Tom, deixa eu te falar. E os vídeos lá da aeronáutica, hein, cara? O que você achou, velho? Que foi liberado e tal. Do Pentágono? Do Pentágono. Bem bacana. Foi uma fagulha bem legal. Para nós, nada do que já não tivesse visto na ufologia. Né? Mas para quem tá novo, para quem não imaginava que existissem extraterrestres, aquilo ali foi uma baita de uma chacoalhada, assim. Tirou todo mundo do conforto, né? Então, para mim, foi super válido o que eles fizeram ali. Só que eles estão mexendo, eles têm tudo muito organizado. Eles não soltaram aquilo ali por nada. Com certeza. Isso, a gente não conseguiu segurar a informação, ou coisa parecida. Isso foi tudo muito bem orquestrado, né? Mas abriu a mente de muitas pessoas aí que ainda não tinham nem ideia de que podia ter um objeto que voasse tão rápido e brincasse com a Força Aérea Americana, né? O maior poderio do mundo, né? Deixou todos eles ali comendo poeira, que nem dos outros. Mas eu acho que como eu já vi muita gente falar, acho que os caras estão preparando a galera, Tom. Sim, aos pouquinhos estão preparando. O lance do Vaticano, o lance do governo soltar as migalhinhas, algo vai acontecer. O lance de assinar o acordo de defesa espacial, que é bem importante, também foi assinado na era Trump ainda. Tudo isso engloba um belo quebra-cabeça, né? Eles fizeram uma tropa, não fizeram? Sim, eles têm um exército especial já preparado para qualquer intervenção que vier de fora. Oxe, vamos pensar assim, se os caras fizeram uma tropa, estão preparados, né, para uma possível invasão, né? Então os caras têm arsenal. Tem. Para isso. Só que eles sabem, o interessante é que eles têm arsenal. O americano é o povo mais armado da galáxia, não, né? Do planeta. Eles têm todo esse arsenal, porém eles sabem que no decorrer da história os extraterrestres desativaram bombas nucleares, passaram por cima de ogivas, desativaram, sem mexer nada, sem tocar em nada. Eles simplesmente apareceram, desativaram e sumiram. Então eles sabem do poder que eles têm, né? O que acontecer, eles podem até apontar tudo aquilo de arma que eles têm para eles lá, mas se funcionar já vai ser grande coisa. Não, e outra, os relatos que a gente tem dos caças
atrás dos objetos, nem chegar perto chega, velho. Sim, eles não conseguem. Eles tentam mostrar para a mídia que eles têm poder, né? A mídia ainda acredita que eles têm poder, mas perto dessa tecnologia que a gente desconhece ainda, eles sabem que eles não têm, né? Então eles precisam tentar dominar pelo menos o povo, né? Tentar mostrar para o povo que eles ainda comandam o negócio. Mandar uma do Márcio aqui, ó. Tom, será que a maioria desses avistamentos pode ser um objeto não tripulado por parte de ETs, controlado por fora de nosso planeta, uma espécie de sonda em sua maioria? Pode ser, eu acredito nas sondas, nos orbes, assim como a gente tem drone hoje, a gente está ainda avançando muito no drone, nos aviões de guerra, né? Olhar hoje a guerra nos países, todas feitas com drone, não tem mais piloto arriscando a vida, eles também não vão arriscar deles com o ser humano aqui raivoso, né? Eu acho que o mais plausível é colocar sondas e elas e todo o decorrer do negócio, essas sondas são registradas. A própria Força Aérea Brasileira tem o registro das tal sondas que não eram Tripuladas. pilotadas, porque elas eram do tamanho de uma bola de basquete, elas eram do tamanho de algo que não tinha como ter um ser ali dentro. Isso está na Operação Prato também, passava dentro dos manguezais, passava por dentro dos barcos, atravessava as árvores. O meu avô, aquilo que eu contei lá no início, que atravessou as unhas de gato, nenhum tipo de veículo atravessaria aquilo, né? Teria que ser algo totalmente energético. Então essas sondas, esses futuros em milênios para frente, aí drones do futuro, quem sabe nem mais material conhecido, material sólido que nem o nosso, vai precisar, né? Tom. Vamos para mais uma aqui, ó. Vinícius manda uma pergunta aqui, ó. A criação do Space Force pelo Trump é apenas uma jogada de marketing ou existe algum projeto que já está em curso fora do planeta Terra? Tem vários. Já tem. Tá. Pelo Space Force tem. Depois de assinado, eles já fizeram. Já levaram cargas lá para cima. Teve uma. Até eu fiz um vídeo sobre isso. Eu não sei dizer quando que foi, mas era lá na era Trump, que foi uma carga para cima para uma estação e tinha duas cargas que eram alimentos e tudo mais, e uma outra carga era secreta. Nos documentos estava sigilosa essa carga. Então, vários dessas idas para cima, lá para as estações, foi para levar essas tais cargas sigilosas que não podiam ser comentadas, né? Então, muitos creem que esse sigilo tem a ver com esse Space Force, enfim, eles estariam construindo algum tipo de base lá fora para algo que viesse de fora. Eu acredito mais particularmente que são esses testes que estão fazendo agora vão fazer com o asteroide, tentar explodir o asteroide com algum tipo de carga nuclear para ver se eles conseguem frear as rochas maiores que estão chegando aqui para o planeta Terra. Já Space Force, assim, eu acredito que tem algum desvio de verba, algo do gênero, assim, que eles possam estar utilizando na pesquisa dos OVNIs, né? Que já foi mostrado que eram bilhões de dólares, que era um caixa extra lá do governo, e esse dinheiro estava todo indo para pesquisa de disco voador, né? Uma coisa que até então era bobagem, não é mais. Legal. Vou mandar uma mensagem do Marcelo Bassan aqui que ele deixou. De quase nada sabemos. Um dia os sexiozinhos e os sexiozões vão ter que rebolar para refutar a questão vendo que os próprios olhos. Seguimos aprendendo. Galera, é isso aí. A galera, até eu sempre costumo dizer, a gente está
Às vezes a gente mostra alguma coisa no canal, lá no Verdade Mundial, e o pessoal fala, então porque não é isso, blá, blá, blá. Cara, eu não tenho a razão de nada, eu tô pegando uma informação e tô passando. Pode ser que daqui um mês, o cigarro que era bom pro estresse, daqui um mês descobrem que ele dá câncer. Sim. É mais ou menos que nem o cigarro. O cigarro era um ótimo remédio até então. E depois virou algo cancerígeno, né? E com a ufologia, com a conspiração, funciona da mesma forma. Às vezes a gente acerta, às vezes não. Teve coisas que se tornaram reais, né? Isso que a gente está vivendo hoje, a gente já falava há anos atrás, que algo teria que frear a nossa sociedade, algo precisaria ser freado para ter mais domínio sobre nós, e conseguiram, estão tendo, meio aos trancos e barrancos, mas estão tendo. E a ufologia é a mesma coisa. Eles têm as cartas na manga, eles vão jogando aos pouquinhos, eles vão dando ali algumas migalhinhas, e a gente vai divulgando essas migalhas. Agora, saber ao certo no que vai dar, ninguém sabe. A gente está todo mundo no mesmo barco esperando uma resposta muito maior, e ela não vai vir dos governos, certamente ela vai vir lá de fora, se ela vier. Tonzão, vou fazer uma última pergunta aqui para você. Certo? Alguma opinião sua? Se tivermos aí uma chegada deles, você acha que daqui para quanto tempo? Olha, ter uma data, a gente fala bastante da data limite, né? É difícil, né? É difícil ter uma data, mas o que você acha? Difícil. Antes alguém falou, eu vi um comentário assim que eu queria ver se eles chegassem, né? De repente, assim, papum. Eu acredito que não vai ter preparação, não vai existir esse lance do americano, pessoal, havia um comunicado do presidente lá, vamos se preparar porque eles estão chegando. Se acontecer, vai ser que nem o asteroide lá da Rússia, em 2013. Vai chegar com tudo, vão chegar, e daí depois o povo aqui vai ter que se explicar. Se vira. E se vira com a informação, né? Daí vai acontecer aquilo, né? Muita gente vai entrar em parafuso, vai ser criado muita igreja. Eu vou criar a igreja do quinto dia útil, do apocalipse alienígena também. Passar com o meu saquinho lá, como é que é? Com o dízimo. Com o dízimo. Enfim, vai ter todo tipo de picaretagem. A picaretagem vai continuar ainda mais forte, né? Mas ter uma data prevista, teve tantas datas já, né, Semente? Desde 2012, já. 2000. 2000 foi loucura. 2000 foi loucura. 2000 todo mundo achou que ia chegar tudo. Não chegou nada, sabe? Eu acredito que eles estão aqui desde sempre. É só as pessoas se ligarem no que está acontecendo. A nossa história é toda escrita com pontos onde existe a conexão com o divino, a conexão com o céu, e descem os deuses, e os anjos vêm, enfim, os deuses trazem o conhecimento, ensinam sobre agricultura, os deuses vêm, ensinam sobre como construir. Sempre tem os deuses. Agora, ultimamente, a gente não viu mais deuses descendo por aqui. Não. E então, se pegar essa parte lúdica, transformar, a gente vê que eles estão falando de seres evoluídos, que vieram aqui como se aqui fosse meio que um laboratório. Eu acredito, não tenho data, mas eu acredito que a gente está próximo do fim, bem próximo desse laboratório, que não deu certo, né? Eles conseguiram aprimorar o ser, que a gente tem um aprimoramento, e a gente tem a base para receber muita informação e coisa boa, positiva, e fazer o mundo realmente evoluído para caramba, se a gente quisesse. Isso há muito tempo, desde o Tesla, ter uma energia limpa, livre e universal para todo mundo, a gente não fez, a gente usou a dinamite para a guerra, não para abrir caminho, a gente usou a energia nuclear para criar as bombas e não algo limpo.
é sempre assim, né? O ser humano sempre acaba indo para o lado errado do negócio. Aí acho que falhou a pesquisa deles, o TCC deles não deu certo Não. aí, e agora eles estão esperando, ou eles vêm para limpar de vez o negócio e resetar, ou consertar tudo na força. ou na força, ou chegar e aparecer aqui e falar, galera, vocês dão um jeito aí, porque vai ter gente que vai apertar daí, né? Daí vai para a igreja. Boa, Tom. Tomzão, valeu pelo papo, meu parceiro. Tamo junto, Foi foi massa. muito bom, é muito bom mesmo. Foi, tomara que tenha curtido, foi da hora, foi massa. Deixa pra galera, Tom, suas redes aí, quem quiser te seguir, te achar. Pode deixar que depois eu coloco nos comentários ali. Deixa eu ver aqui se eu tenho acesso. Eu sou meu tiozão aqui do. Eu tô olhando aqui pela plataforma, mas não tô no. Ah, tá, beleza. Eu consigo. Beleza, O cara acha que o cara tá na tecnologia. Eu tô só começando no TikTok ainda, tá louco? Eu vou deixar aqui então vou deixar nos comentários aqui o blog, né? Onde tem bastante coisa aí, tem mais de. Cara, tem umas 3, 4 mil matérias. Vou deixar o canal, né? Beleza. Que é a base hoje, é tudo, não adianta, é tudo no YouTube, né? Então, a galera que quiser, é só acessar aí, seguir, tem lá no Instagram, principalmente o Instagram, eu acho que de todas as redes ainda é a que mais tá bufando aí para nós, então, quem quiser, tá tudo aí tá no chat aí. Beleza. Tomzeira, ó, vou encerrar aqui, eu não sai não, fica uns 5 minutinhos aí que eu vou te chamar, tá bom? Belezura. Valeu, galera! É isso aí. Galera, foi isso. Papo fera com o Tom. Você é louco. Muita informação aí. Obrigado a presença de todo mundo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal agora. Vai lá e se inscreve. Eu quero ver você inscrito. Dedo no like aí para dar uma força, que essa live foi muito massa. Tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, no Cafofo do Black. Se inscreva no Cortes do Cafofo também. Por favor, dê essa moral pro Black aqui. Tamo junto. Amanhã tem mais, certo? Amanhã vamos ter Pai Júnior. Pai Júnior, e ele faz desenhos mediúnicos. No mesmo horário, tá bom? Às 21 horas. Beijo, Black. Valeu. É nóis.